Olá, alunos. Aqui é o professor Ricardo de Matemática. Esta é uma aula para os alunos do nono A, nono B. É continuação, né, de produtos notáveis. É o mesmo assunto que não deu para terminar na outra aula, né? Que é produto da soma pela diferença de dois termos. Então é isso que a gente vai continuar estudando, né? E antes de começar, né, tem uns recados importantes. Então, quais são esses recados? É assistir às aulas da Central de Mídias, fazer as tarefas da Central de Mídias, lembrando que verde é a nota máxima, não deixar tudo para fazer na última hora, que não dá certo, porque a Central de Mídia constantemente atualiza as tarefas, né? E quando o professor for consultar, se não tiver verde, ele não pode dar nota máxima, né? Então, façam as atividades para terem a nota a nota desejada por vocês, alunos. Então, vocês têm que fazer as tarefas da Central de Mídias, as tarefas do professor, que são dois formulários, né? Que eu ainda vou decidir o que eu vou colocar nos formulários. E as sequências digitais da plataforma CAED, que são as provas do governo, né? Vocês sabem que as tarefas da Central de Mídias valem de 0 a 3 pontos, as tarefas do professor de 0 a 3 pontos e as provas do governo de 0 a 4 pontos. Então, vocês somarem 3 mais 3 mais 4 dá 10, né? É aí que vocês terão a média do mesmo jeito que foi feito no segundo bimestre e no primeiro. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então é isso, que vocês façam as tarefas, não deixem para fazer na última hora, né? Porque o professor vai consultar o relatório de tarefas umas 2 ou 3 vezes no máximo. E se quando o professor consultar não tiver lá, o professor não tem como dar a nota que vocês tanto desejam, né? Então é preciso que vocês façam no tempo certo as tarefas, não façam tudo de uma vez, que não é bom para vocês, né? Que vocês acabam não aprendendo como devem, né? Vão ter a nota, mas não vão estar aprendendo. Então isso não é legal, tá bom? Então vamos seguir em frente então? Então, alunos, é aquela história, né? Uma coisa que vocês já sabem, até melhor do que o professor, é abandonar os velhos hábitos, né? Que são aqueles velhos hábitos, os hábitos que vocês não estão fazendo nada, né? De bom, e partir para os novos hábitos, né? Fazendo as tarefas da central de mídia, fazendo as tarefas do professor, fazendo tudo no seu tempo certo. Isso é o novo hábito. O velho hábito de fazer as coisas tudo atrasado não dá certo e nunca vai dar, né? Vocês já sabem, né, que tudo hoje tem tecnologia. O celular que vocês usam tem tecnologia, a matemática que vocês vão usar vai ter tecnologia, a física que vocês usarem vai ter tecnologia, a química que vocês usarem vai ter tecnologia, o português, né, também vai ter tecnologia, ou seja, tudo vai estar envolvendo tecnologia, né? Inclusive essa aula que o professor está dando agora tem tecnologia envolvida, né? Aliás, muita tecnologia, não é pouca não. Então é isso, que vocês abandonem os velhos hábitos e comecem a já tentar desenvolver os novos hábitos, né? Que é fazer as tarefas em dia, perguntar quando tiverem dúvida, né? Se o professor não conseguir responder na hora, ele responde depois, né? É importante também afirmar a vocês que nem sempre o professor sabe tudo, né? Às vezes ele sabe
mas ele não lembra no momento que foi perguntado. Então, tudo isso vocês precisam também compreender, né? Então, vamos seguir em frente, então, pessoal? Vamos lá? Então, o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Continuação dos produtos notáveis, né? Antes do professor entrar nas equações do segundo grau, claro que o professor vai fazer algumas, né? Para vocês verem, e depois vocês vão tentar fazer algumas sozinhas, né? Ou daquelas que o professor for fazer, ele vai dar um pause, né, no computador, vocês vão tentar fazer e depois vão conferir o resultado. Também pode ser assim, tá bom? Então, produto da soma pela diferença de dois termos, né? Vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Parece que deu para aumentar um pouco. Opa, aumentei demais. Então, vamos lá. Produto da soma de dois termos, né? Então, a expressão A mais B vezes A menos B também é um produto notável. Ele é conhecido como o produto da soma pela diferença de dois termos. Podemos desenvolver essa expressão utilizando a propriedade da distributiva. Então, vocês estão vendo aí, né, a regra do chuveirinho em cima e a regra do chuveirinho embaixo, né? Vou ver se eu aumento aqui. Opa, já deu para aumentar bem, né? Então, a regra do chuveirinho em cima e a regra do chuveirinho embaixo. Opa, passou. Então, vamos lá. Então, vamos conversar aqui, ó, né? Que essa é a parte mais importante, né? Que alguns vão ter um pouquinho de dificuldade em entender, mas isso aqui facilita a resolução de muitas e muitas continhas, ó. Regra do chuveirinho em cima e regra do chuveirinho embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó, o lápis do professor, ó. Regra do chuveirinho em cima, ó. Regra do chuveirinho embaixo, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. B vezes A, AB. Mais B vezes menos B ao quadrado. Precisa lembrar da regra da multiplicação. Mais com menos dá menos. Tudo bem? E aqui a gente corta, né? Então fica A ao quadrado menos B ao quadrado, como está aqui, ó. A expressão A ao quadrado menos B ao quadrado é uma diferença entre quadrados. Então a expressão A ao quadrado, ó, a expressão A ao quadrado é uma diferença entre quadrados, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Isso aqui é bom vocês colocarem no caderno, né? Que é a expressão A ao quadrado menos B ao quadrado é uma diferença entre quadrados, tudo bem? Vamos seguir em frente então, vamos lá? Então vamos lá então. O conselho que o professor dá é que vocês desenhem, né, esse retângulo, façam esse pontinho aqui, né, coloque outra cor, para que vocês possam entender melhor a explicação, tá bom? Lembrando que vocês têm que dar um pause no computador ou no celular e copiar no caderno a explicação. Só ouvindo não dá certo não. Precisa também escrever ou anotar o que for importante. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, ó. Também podemos desenvolver a expressão A mais B vezes A menos B geometricamente. Então a gente pode, né, desenvolver isso não só algebricamente, mas também geometricamente. A mais B vezes A menos B. Neste caso, vamos calcular a área de um retângulo cujos lados medem A mais B e A menos B. Para obter a área do retângulo amarelo, cujos lados medem A mais B e A menos B,
determinamos a área total da figura e subtraímos a área do retângulo azul. Então a gente vai subtrair depois, ó. Esse aqui é A menos B. Tudo bem? Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a gente vai subtrair esse lado e na verdade vai subtrair esse também, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter dois retângulos, um retângulo grande e um retângulo pequeno. Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte A menos B vai ser eliminado, né? Como se a gente estivesse apagando isso aqui, ó. Tá vendo o lápis do professor? Como se eu estivesse apagando isso aqui, né? Ele resolveu fazer um retângulo, então fica como retângulo. Poderia ter feito um quadrado? Poderia. Talvez fosse até melhor, né? No formato de quadrado, né? Como na outra figura lá. Ficaria A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né? E elimina o retângulo de lá e o retângulo daqui. Mas não fizeram assim, né? Fizeram diferente. Poderia ser até o mesmo exemplo, só que aí os retângulos eliminados a gente mudaria de cor, né? Colocaria cores diferentes. Por exemplo, no A ao quadrado, o amarelo, o B ao quadrado azul e os retângulos que seriam removidos, o A vezes B, em vermelho. Poderia ser feito assim? Claro que poderia. Vai depender de cada professor a explicação. Tudo bem? Vamos seguir então? Então vamos aqui, ó. Esse aqui eu vou tentar aumentar um pouquinho, né? Acho que eu aumentei demais. Então, mas dá para entender, ó. Né? Então, a área total da figura é A vezes A mais B vezes B vezes, menos B vezes A mais B. A vezes A ao quadrado, A vezes E, AB. Tudo bem? A vezes B, AB. Agora menos é o sinal que é importante, não pode errar o sinal. Menos BA e menos com mais dá menos B ao quadrado. Então foi feito isso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então vamos lá, seguir em frente então. Então saiba que o produto da soma pela diferença de dois termos pode ser obtido calculando o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo bem? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vocês vão perceber que a regra ajuda muito. Como assim, professor? A regra facilita bastante conhecer essa regra na hora de fazer as continhas, ó. A gente tem dois exemplos aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar em um bem maior aqui para explicar. Vamos ver se eu consigo focar mais. No primeiro e depois no... Tem, na verdade, três exemplos, né? Vamos focar nesses dois aqui. Deixa eu ver se a letra... Mais um pouquinho. Tá joia. Ótimo. Então tá aqui, ó. Então a gente sabe, né, que é o quadrado, que é o produto da diferença, né, de dois termos, ó. 2x mais 3y vezes 2x menos 3y. Professor, como assim a gente vai facilitar as contas? Você não vai precisar desenvolver todo ele, né? Se você aplicar a regra do chuveirinho, você vai chegar nesse resultado rapidamente, vai chegar. Não tão rápido assim, mas vai chegar, né? Se você fazer a regra do chuveirinho em cima e a regra do chuveirinho embaixo, você chega nesse resultado aqui, ó, 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Mas você conhecendo a regra, você não precisa aplicar a regra do chuveirinho em cima e a regra do chuveirinho embaixo. Basta você usar a regra. Não é o quadrado do primeiro? Quem é o quadrado do primeiro?
Ó, é 2 ao quadrado, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Quem é o quadrado do segundo? É o 3y elevado ao quadrado, que dá 9y ao quadrado. Vocês estão percebendo como é importante conhecer essa regra? Te economiza um baita tempão, né? Imagine se essa continha fosse mais complexa. Fazendo a regra do chuveirinho em cima e a regra do chuveirinho embaixo, vocês iam levar mais tempo. E assim não, ó. Usando o produto da diferença, vocês chegam no mesmo resultado de uma forma mais rápida. E aqui, ó, x ao quadrado mais y vezes x ao quadrado menos z. A mesma coisa, aplica a regra. Ah, professor, mas eu gosto de fazer regra. Tudo bem, pode fazer a regra do chuveirinho, sem problema alguma. Só que leva mais tempo. Ó, x ao quadrado, o quadrado do primeiro vai dar x elevado a 4. E a diferença do segundo, né, do quadrado do segundo, ó, y ao quadrado. Então você pode aplicar a regra. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que cheguei, né? Não queria apagar não. Diminuir um pouquinho. Então tá. Então é o seguinte, tem esse exercício, a mesma coisa, ó. Né? Tem até fração no meio, mas não tem problema não. A fração não quer dizer nada. Então é isso, ó. Se tem uma soma e uma subtração, mesma coisa. Ó, aqui, ó, menos com menos dá mais. Na multiplicação sempre vai ser isso. Ó, o quadrado do primeiro, 5 vezes 5, 25, né? E como é o quadrado, ó, 3 vezes 2, 6. X a sexta, ou x elevado a 6. O quadrado do segundo, que é a diferença, né? Menos a diferença do quadrado do segundo. 9 quartos de y ao quadrado, porque y vezes y dá y ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, a gente falou praticamente tudo, né, sobre os produtos notáveis. E agora o professor vai falar sobre fatoração de polinômios. E logo já vamos falar da equação do segundo grau, né? Então vamos seguir em frente, então, vamos lá. Então, alunos, fatoração de polinômios, né? Colocando um fator comum em evidência. Em alguns casos, é necessário escrever um polinômio na forma de um produto de polinômios. Neste caso, estamos realizando uma fatoração. Veja como podemos fatorar o polinômio 5x ao quadrado mais 15x. Inicialmente, decompomos cada termo do polinômio em um produto de fatores. Então, vamos ver aqui se eu aumento, né? Ver se eu consigo aumentar mais aqui. Ótimo, deixa eu ver se tá bom. Tá, joia. Então é isso aqui, ó. O que foi feito aqui, ó? Eu tenho esse polinômio, que é um exemplo, né? Ó, 5x ao quadrado mais 15x. Tudo bem, ó? 5x ao quadrado mais 15x. O que eu vou fazer? Eu vou decompor, eu vou fazer isso aqui, ó. 5x vezes x mais 3 vezes 5x. Tudo bem? Foi feito isso. Que é a mesma coisa, ó. X vezes x dá x ao quadrado. 3 vezes 5 dá 15. Eu vou decompor ele para facilitar as minhas continhas lá na frente. Então, note que 5x é o fator comum aos dois termos, né?
Assim, podemos escrever esse fator multiplicando os outros fatores, que não são comuns. Neste caso, dizemos que 5x foi colocado em evidência. Então, fica 5x vezes x mais 3 vezes 5x. O que eu fiz aqui? Eu vou colocar em evidência quem? O x mais 3, ó. Então, fica o 5x aqui, coloca dentro do parênteses, x mais 3. Por quê? Para facilitar algumas continhas, vai ser necessário fazer a fatoração de polinômios. Ó, 5x vezes x dá 5x ao quadrado. E 5x vezes 3 dá 15x. Vocês estão percebendo o que foi feito? Ó, eu fiz uma decomposição de polinômios. Ó, eu decompus ele. Ó, 5x ao quadrado eu decompus assim. Ficou 5x vezes x. E o 15x eu fiz isso aqui, ó, 3 vezes 5x, que dá 15x. Tudo bem? Ó, tá vendo aqui o caminho do meu lápis? Ó, 3 vezes 5x, 15x. Então, o que eu fiz? Coloquei o 5x em evidência. E dentro do parênteses, x mais 3. Ó, 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 3, 15x. Foi isso que foi feito. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Portanto, a soma fatorada de 5x ao quadrado mais 15x é 5x vezes x mais 3. Podemos verificar se a fatoração está correta utilizando a propriedade distributiva da multiplicação e observando se o resultado obtido é o mesmo polinômio inicial. Então eu posso afirmar que isso aqui é a mesma coisa que isso. Olha a regra do chuveirinho em cima, ó. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 3, 15x. Então, vamos lá agora, fatoração por agrupamento, né? Lembrando, né, que o importante é que vocês deem uma pausa no celular ou no computador para escrever e anotar isso. Não adianta só ouvir o professor. Não adianta, porque quando vocês forem fazer os exercícios, né, vocês vão ter que assistir a aula e vão ter que consultar, ou pelo menos o caderno, né? Ou consulta o caderno ou vai ter que assistir a aula de novo, né? Eu aconselho a copiar no caderno, para não ter que assistir 2, 3 vezes, ou até mais vezes, a mesma aula, para poder entender, né? Ou para poder guardar o que foi dito aqui, né? Então vamos seguir em frente então, pessoal. Outra maneira de fatorar um polinômio é utilizando a fatoração por agrupamento. Podemos fatorar o polinômio 2x mais xy mais 2a mais ay utilizando essa técnica. O polinômio não apresenta fatores comuns a todos os termos. Por isso, vamos agrupar os termos que possuem os fatores comuns e depois fatorá-los. Tudo bem? Então, a gente vai ver o que é comum e depois a gente fatora. Ó, 2x mais xy mais 2a mais ay. Quem é o fator comum aqui? É o x. Então, a gente coloca o x aqui, né, na multiplicação, vezes 2 mais y. Ó, x vezes 2, 2x. X vezes y, xy. E aqui é a mesma coisa. Quem é o fator comum aqui? O a. A gente coloca o a, né, e coloca dentro do parênteses o 2 mais y. A vezes 2, 2a. A vezes y, ay. Como 2 mais y é o fator comum da expressão, vamos colocá-lo em evidência. Isso é muito importante para facilitar a conta. Ó, como 2a mais y é um fator comum da expressão, vamos colocá-lo em evidência. Ó, 2x mais xy mais 2a mais ay, colocando o x aqui, ó, em evidência. 2 mais y mais a mais 2 mais y fica 2 mais y, ó, 2 mais y, 2 mais y, que ele é comum aos dois, e o x mais a. Se vocês aplicarem a regra do chuveirinho, a regra do chuveirinho em cima e a regra do chuveirinho embaixo, vocês
vão chegar naquele valor aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Portanto, a forma fatorada 2x mais y mais 2a mais AY é 2 mais x vezes x mais a. Tudo bem? 2 mais y vezes x mais a. Agora o professor vai estar falando da fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Anotem os temas, tá? E anotem o exemplo também. Tudo bem? Anotem o tema e o exemplo também. Fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Podemos fatorar também o trinômio quadrado perfeito. Vimos anteriormente que a mais 2ab mais b ao quadrado é igual a mais b ao quadrado, né? Ou seja, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí que eu digo, professor, eu tenho que decorar isso? Depende. Como assim, professor? Depende. Depende. Se você quer seguir carreira de exata, por exemplo, ser professor de matemática, ou fazer engenharia, ou medicina, né? Essas carreiras que exigem uma memória um pouquinho mais sofisticada, uma memória um pouquinho melhor para a área de exatas, então é melhor decorar. Agora, se você não tem desejo nenhum por exatas, não precisa decorar. Mas você tem que saber pelo menos a regra do chuveirinho para poder chegar no resultado fazendo conta, né? Então vai depender o que você realmente quer. O que o professor está mostrando é que existem maneiras mais rápidas de você efetuar a conta sem precisar, por exemplo, aplicar a regra do chuveirinho. A regra do chuveirinho em cima e a regra do chuveirinho embaixo. Então existem caminhos mais rápidos e que você consegue fazer a conta mais rápido, economizando tempo. E economizando tempo num concurso público é muito importante. Muitas vezes a pessoa tem 3 candidatos, né? O primeiro candidato leva 1 minuto para resolver a questão. O segundo candidato leva 3 minutos e o outro 5. Por que isso? Porque aquele que levou 1 minuto, ele usou uma das regras. Pessoal, por exemplo, o produto da diferença entre 2 termos, a soma de quadrados. Então ele não precisou fazer a conta, então ele foi bem mais rápido. Então ele economizou tempo, com certeza, né? Mas ele foi mais rápido, ele chutou. Não foi isso, calma, não é isso. Ele aplicou a regra e conseguiu resolver corretamente o exercício, porque ele sabia a regra e os outros 2 não sabiam. Os outros 2 chegaram no mesmo resultado, usando a regra do chuveirinho, aplicando distributivo e tudo mais, o outro não. O outro já fez direto, entendeu? Aplicou a regra direto. Então tem tudo isso, tá bom? Vamos seguir em frente então? Então, vimos também que o trinômio a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado. Isso a gente já testou várias vezes, né? Neste caso, a menos b ao quadrado é a forma fatorada do trinômio a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Veja alguns exemplos da fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Esses são os exemplos, né? Vocês podem testar, né, usando a regra do chuveirinho, mas se vocês lembrarem a regra, que nem esse aqui, ó, quadrado do primeiro. Quem é o quadrado primeiro? 4 m ao quadrado vezes n ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 2, 4. M vezes n, m ao quadrado. N vezes n ao quadrado. Isso aqui tem que guardar. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, ó. 2, o quadrado, ó. O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vocês estão reparando
que não é tão necessário fazer a regra do chuveirinho, mas se você guardar na memória mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16 mn. Mais o quadrado segundo. Quem é o quadrado segundo? 4 vezes 4, 16. Vocês estão percebendo? Lembrando que essas regras não precisa decorar nenhuma, tá? Vocês não precisam decorar. É claro que à medida que vocês forem fazer exercício, vocês podem guardar de forma natural. Também é possível isso, guardar de forma natural. Para aqueles que não conseguem guardar de forma natural, tudo bem, não tem problema, vocês podem consultar, né, as regras. Saber consultar também é importante, né? E entender também a regra é importante. Então vamos lá, ó. Fatoração do produto da soma pela diferença de dois termos. O professor já percebeu que a gente está com 31 minutos e alguma coisa, mais de meia hora. Então o professor vai dar uma encerrada aqui e vai seguir numa outra aula, tá bom? Ó, fatoração do produto da soma pela diferença de dois termos, porque essa aula está sendo gravada no celular. E aí eu sei que que não vai apitar aqui o meu celular dizendo que não tem mais como fazer. Então, eu paro por aqui e a gente segue mais adiante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, que foi feita. E se tiverem dúvida ou alguma pergunta, vocês façam pelo WhatsApp ou pelo chat da Central de Mídias. Tudo bem? Obrigado por hoje, né? Então, alunos, obrigado por hoje. E bons estudos. Tá bom? Obrigado por hoje, bons estudos. Até mais, pessoal.